Acontecimentos dos mais extraordinários e terríveis que jamais tiveram lugar. Imagina só, começar o relato de uma época com palavras tão fortes. É justamente essa era sangrenta que a gente vai analisar hoje. Pois é, hoje a gente mergulha em O Livro dos Mártires. É uma crônica das perseguições religiosas brutais que simplesmente viraram a Inglaterra de cabeça para baixo lá em meados do século XVI. É uma história sobre fé, sobre poder e, literalmente, sobre fogo. E essa história toda, pelo menos como o livro nos conta, começa num momento de pura instabilidade. A morte de um rei muito jovem, o rei protestante Eduardo VI. A morte dele não deixou só um vácuo de poder, deixou o reino inteiro à beira do caos. Olha, a situação foi vertiginosa. Em questão de pouquíssimos dias, a tentativa de manter uma protestante no poder desmoronou. Maria, a meia-irmã de Eduardo, que era católica fervorosa, assume o trono. Isso não foi só uma troca de rei por rainha. Foi o começo de uma virada de 180 graus na religião do país. Uma virada que teria consequências fatais. E claro, essa mudança de poder não ia passar em branco. As consequências vieram rápido e foram brutais. A primeira a sentir o peso da nova coroa foi justamente a jovem que tentaram colocar no lugar de Maria, Lady Jane Grey. E é interessante notar como o livro descreve esse momento, sabe? A narrativa não a pinta como uma traidora política, mas sim como uma jovem muito devota que aceita seu destino com uma fé que parece inabalável. Ok. Com a coroa firme na cabeça, a Rainha Maria não perdeu um segundo. O próximo passo dela foi óbvio: começar a desmontar, peça por peça, toda a estrutura da igreja protestante que o meio-irmão dela tinha construído. E a mudança foi total. Essa tabela aqui mostra o tamanho da reviravolta. Foi uma varredura completa. Bispos protestantes super importantes foram tirados de seus postos, foram presos. E quem entrou no lugar? Católicos linha dura, como Gardiner e Bonner, nomes que vão se tornar as peças-chave da perseguição que estava por vir. E foi essa reversão violenta que nos leva ao coração do livro, aquilo que o tornou tão famoso. Os relatos com riqueza de detalhes das pessoas que se recusaram a abrir mão de sua fé protestante. Para mostrar como essa perseguição funcionava, o livro estabelece um padrão bem sombrio. Começando com a história de John Rogers, ele foi o primeiro mártir queimado na fogueira durante o reinado de Maria. E a resposta dele, quando pediram para ele negar sua fé, nossa, virou quase um lema, né? O que tenho predicado selarei com o meu sangue. Essa recusa em ceder mesmo diante da morte na fogueira se tornou o grande tema dessas histórias de martírio. E o autor faz questão de colocar detalhes assim, bem humanos, bem trágicos, como o fato de que a esposa e os 11 filhos de Rogers assistiram a tudo. Era uma forma de deixar bem claro o custo pessoal e brutal desses acontecimentos. E a partir daí, o livro mostra que existia quase um roteiro macabro que se repetia com uma consistência assustadora. Primeiro, a prisão. Depois, o interrogatório. Aí vinha a exigência para a pessoa se retratar. E se ela se recusasse, o fim era sempre o mesmo: a execução pública na fogueira. Esse foi o destino de dezenas de pessoas. Mas de todas essas histórias terríveis, a narrativa vai construindo um clímax, sabe? E ele chega com a história da figura religiosa mais importante de todo o reino: o arcebispo Thomas Cranmer. É que o Cranmer não era um bispo qualquer, ele era o cara da reforma inglesa, o arquiteto, o cérebro por trás de tudo. Para a nova rainha Maria, a captura dele era o prêmio máximo. E a pressão psicológica em cima dele, para que ele negasse tudo em que acreditava, foi simplesmente implacável. E aí, depois de anos na prisão, sob uma pressão que a gente mal consegue imaginar, ele cedeu. Ele quebrou. Assinou uma retratação completa, um momento que o livro descreve como uma crise espiritual profunda e devastadora. O plano das autoridades parecia perfeito. Eles iam fazer um grande evento público onde Cranmer leria sua retratação para todo mundo ver, selando a vitória do catolicismo. O que ninguém, absolutamente ninguém poderia prever, era o que ele realmente ia dizer. E é aqui que a gente chega na cena talvez mais forte, mais cinematográfica de todo esse relato. Então, imagina o cenário: a igreja lotada, a expectativa no ar. Todo mundo ali esperando ouvir ele confirmar, com a própria voz, que tinha voltado a ser católico. Ele começa a falar, só que aí
vem a reviravolta, totalmente inesperada. Em vez de ler o que esperavam, ele rasga o roteiro. Ele rejeita a própria confissão, diz que tudo aquilo foi escrito contra o meu coração. E mais, ele declara que a mão que assinou aquela mentira seria a primeira a ser punida. O que acontece em seguida é impressionante. Ele é arrastado para a fogueira, o fogo é aceso e a primeira coisa que ele faz é estender a mão direita, a mão que assinou a retratação, e colocá-la direto nas chamas. Ele a segura ali, enquanto ela queima, transformando o que seria um momento de derrota total num dos símbolos de martírio mais poderosos que existem. A história do Kramer é a mais icônica, claro, mas é fundamental lembrar que ele não foi o único. Os eventos descritos nesse livro faziam parte de uma campanha brutal e sistemática que, segundo os relatos da época, levou mais de 280 pessoas à fogueira. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no final, né? O livro dos Mártires não é um relato neutro, longe disso. É uma obra com um lado muito claro. Mesmo assim, as histórias que ele contou definiram a identidade da Inglaterra por séculos. A questão que fica é: como é que a maneira com que uma história contada pode se tornar às vezes mais poderosa do que a própria história?